Você já ouviu falar de Davi, o pastor que se tornou rei? Sua vida foi marcada por batalhas épicas, decisões difíceis e uma fé inabalável. Hoje vamos explorar essa jornada incrível, com detalhes que podem te surpreender. No vídeo de hoje, vamos conhecer profundamente a história do rei Davi, um dos personagens mais marcantes da Bíblia. Ele foi o homem que derrotou o gigante Golias, mas também enfrentou batalhas internas tão desafiadoras quanto suas guerras externas. Davi nasceu em Belém, uma cidade pequena ao sul de Jerusalém. Sua origem era simples, mas seus feitos seriam grandiosos. Filho caçula de Jessé, Davi cresceu como um simples pastor de ovelhas. E foi nesse papel humilde que ele aprendeu muitas das lições que o tornariam um grande líder no futuro. Enquanto cuidava das ovelhas, Davi desenvolveu paciência, resiliência e coragem, qualidades que o preparariam para seus futuros desafios. A vida no campo trouxe a Davi a oportunidade de enfrentar perigos inimagináveis para um jovem. Em uma ocasião, ele precisou enfrentar um leão que ameaçava seu rebanho. Em outra, foi um urso que atacou as ovelhas. E Davi, com sua coragem e fé, derrotou ambos, provando que, mesmo em sua juventude, ele era capaz de proteger o que lhe fora confiado. Para Davi, foram testes importantes para desenvolver seu caráter e sua confiança em Deus. Esses momentos também prepararam Davi para um dos maiores desafios de sua vida: enfrentar o gigante Golias. A história de Davi e Golias é uma das mais conhecidas do mundo. O gigante Golias, um guerreiro temido pelos israelitas, desafiou o exército de Israel durante 40 dias. Nenhum soldado se atrevia a enfrentá-lo. Golias, com quase 3 metros de altura, vestia uma armadura de bronze e carregava uma lança que parecia imbatível. Mas para Davi, o tamanho e a força do gigante não eram nada comparados ao poder de Deus. Quando Davi foi enviado ao campo de batalha para levar comida aos seus irmãos, ele ouviu o desafio de Golias. Enquanto todos estavam amedrontados, Davi viu uma oportunidade de provar a grandeza de Deus. Ele se ofereceu para lutar, e mesmo com a incredulidade de muitos, incluindo o rei Saul, Davi estava decidido. Armado apenas com sua fé, uma funda e 5 pedras, ele caminhou até o campo de batalha. Golias zombou de Davi, mas o jovem pastor não se intimidou. Ele lançou uma pedra com sua funda e a pedra atingiu a testa do gigante, derrubando-o instantaneamente. Davi então pegou a espada de Golias e cortou sua cabeça, trazendo uma vitória improvável para o povo de Israel. Esse momento é um dos maiores símbolos de fé e coragem da história. E o que podemos aprender aqui? Que muitas vezes nossos gigantes parecem invencíveis, mas com fé podemos superar qualquer obstáculo. Se você já enfrentou algum gigante em sua vida, conte nos comentários. Após a vitória sobre Golias, Davi rapidamente se tornou um herói nacional. O povo cantava sobre suas vitórias e sua fama crescia a cada dia. No entanto, essa popularidade também trouxe um novo desafio para Davi: a inveja do rei Saul. O mesmo rei que o acolhera agora via em Davi uma ameaça ao seu trono. Davi foi convidado para viver na corte de Saul, onde se destacou não apenas como guerreiro, mas também como músico. Ele tocava harpa para acalmar o espírito perturbado de Saul. Foi também nessa época que Davi formou uma forte amizade com Jonatas, filho de Saul. Jonatas reconheceu a grandeza de Davi e, mesmo sabendo que Davi poderia um dia ser rei no lugar de seu pai, manteve-se leal ao amigo. Mas a inveja de Saul crescia a cada dia. Ele tentou matar Davi várias vezes, seja diretamente ou enviando-o para batalhas perigosas, na esperança de que Davi não voltasse vivo. Em um desses episódios, Saul atirou uma lança em Davi, que conseguiu desviar a tempo. Mesmo diante dessas tentativas de assassinato, Davi permaneceu leal ao rei, recusando-se a levantar a mão contra o ungido do Senhor. Esse é um exemplo de como Davi demonstrava caráter e paciência, esperando pelo tempo certo para que os planos de Deus se realizassem em sua vida. Eventualmente, Davi percebeu que não poderia mais viver na corte de Saul. Ele fugiu para salvar sua vida e passou anos como fugitivo, escondendo-se em cavernas e áreas remotas. Durante esse período de exílio, Davi reuniu um grupo de seguidores leais, muitos dos quais eram homens marginalizados pela sociedade. Mesmo vivendo como foragido, Davi continuou a demonstrar liderança e estratégia, organizando seu pequeno exército e defendendo-se dos ataques de Saul. Por 2 vezes, Davi teve a chance de matar Saul, mas em ambas, ele recusou.
Na primeira oportunidade, enquanto Saul dormia em uma caverna, Davi cortou um pedaço do manto do rei, mas poupou sua vida. Quando confrontou Saul, ele mostrou o pedaço do manto como prova de sua lealdade, dizendo: Eu poderia ter tirado sua vida, mas não o fiz, pois você é o ungido do Senhor. Essas escolhas de Davi são um forte exemplo de como ele confiava nos planos de Deus. Mesmo quando teve a oportunidade de apressar seu caminho ao trono, ele escolheu esperar pelo momento certo. Após anos de fugas e lutas, Davi finalmente se tornou rei de Israel, inicialmente governando a tribo de Judá em Hebrom e depois todo Israel. Seu reinado foi marcado por grandes conquistas militares e expansões territoriais. Davi estabeleceu Jerusalém como a capital do reino e trouxe a Arca da Aliança para a cidade, fazendo dela o centro da adoração a Deus. No entanto, nem tudo foi perfeito durante seu reinado. A vida pessoal de Davi foi marcada por alguns erros graves. O mais conhecido deles foi seu pecado com Batseba. Ao ver Batseba tomando banho do telhado de seu palácio, Davi desejou-a e cometeu adultério. Para encobrir o pecado, ele ordenou que o marido de Batseba, Urias, fosse colocado na linha de frente da batalha, onde acabou morto. Esse erro trouxe sérias consequências para a vida de Davi. O profeta Natã confrontou-o, e Davi, em um dos momentos mais humildes de sua vida, reconheceu seu pecado e se arrependeu profundamente. Esse arrependimento é registrado no Salmo 51, onde Davi clama a Deus por perdão, reconhecendo sua falha e buscando a misericórdia divina. Apesar de suas falhas, Davi foi lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Sua humildade em se arrepender, sua fé inabalável e seu compromisso com Deus são exemplos poderosos de como devemos lidar com nossos próprios erros. Davi sabia que, embora fosse um rei poderoso, ele era apenas um servo de Deus, e sua história reflete a luta de todo ser humano em equilibrar suas falhas com a graça divina. O legado de Davi não terminou com sua morte. De sua linhagem veio Jesus Cristo, o Messias prometido. O título Filho de Davi é uma das referências mais importantes a Jesus nos Evangelhos, conectando o rei guerreiro com o Salvador do mundo. E então, o que podemos aprender com a vida de Davi? A história deste pastor que se tornou rei nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa, não importa quão humilde ou imperfeita seja, para realizar grandes coisas. O mais importante é que mesmo quando falhamos, sempre podemos encontrar perdão e redenção em Deus. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Assim você nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta.